Muito bem. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos que aqui estão nesse momento síncrono participando e quem adiante virá a participar de modo assíncrono da gravação dessas atividades do evento de iniciação científica da Universidade de São Francisco e que está em sua 29ª edição, assim como está no 22º encontro de pós-graduação estrito sensu, no 18º encontro de extensão universitária, atingindo a sua maioridade, então, o encontro de extensão universitária da Universidade de São Francisco, o 16º seminário de estudos do ser humano contemporâneo e o 3º seminário dos programas de pós-graduação estrito sensu da USP. De prontidão, desejo que sejam bem-vindos e participem e aproveitem bastante esse momento dentro dessa programação brilhantemente organizada, sob coordenação da professora Yara Tescarolo e das equipes do NPA, com apoio do NEXT, e em nome da PROEP eu agradeço a possibilidade de conduzir esse trabalho, deste tema, dessa ação dentro dessa grande programação, que traz para nós reflexões atuais, provocações e o desejo de permanecer na construção do conhecimento que de fato transforme a sociedade, esperamos positivamente. Então, é uma alegria, uma honra participar de um movimento como esse, neste evento da Universidade de São Francisco, que tem aí quase 30 anos, né, quando foi pensado, gestado, iniciado, e perdura por todos esses tempos, dada a importância e a relevância que a Universidade de São Francisco tem com relação à pesquisa, ao ensino e à extensão, oportunizando aos estudantes, que são o elo dessa ação da universidade, numa formação cidadã, transformadora e humana e de excelência profissional, para que, de fato, consigamos, na conversa com a comunidade, com a sociedade, com o outro, transformarmos-nos mutuamente. A universidade seja de vanguarda, seja atenta às demandas sociais e que a sociedade co-participe e colabore na construção e no uso do conhecimento que essa ciência traz, ou seja, que ela possa ser pertencente a todos, não é um que entrega para o outro, mas ambos que constroem e fazem uso mútuo dessas trocas de saberes e de conhecimento. Muito me alegra nessa noite de hoje a presença da professora Vera Lúcia dos Santos, que possui graduação e licenciatura plena em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, graduação em bacharelado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, e mestrado em Geografia pela mesma universidade. Doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, concluído em 2005. Atualmente é professora extensionista da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Desde 2003, a professora Vera atua na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da PUC Campinas como gerente de extensão. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em cartografias sociais e territorialidades, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos e espacialidades, vulnerabilidades sociais e potências dos territórios, direito à cidade, cartografia social. A professora Vera irá conversar conosco nessa oficina sobre o tema extensão universitária, territórios, processos formativos e desenvolvimento regional. Professora Vera, sinta-se muito bem acolhida, use esse espaço e que todos vocês participem e aproveitem esse lugar, porque nós aqui na Universidade de São Francisco estamos no processo de curricularização da extensão desde 2022, efetivamente, e essa questão de compreender o território, o lugar onde a extensão acontece, como fazer o diálogo respeitando aquelas particularidades e também nos respeitando, são desafios, além de humanos, acadêmicos e científicos. Seja bem-vindo e faça uso da palavra. Muito obrigada pela presença. Obrigada, professora Débora. Boa noite a todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Vocês me ouvem bem, Débora? Ouve bem todos? Sim, por favor, qualquer coisa aí vocês me falem, né? Porque esse caminho aqui é um caminho que a gente precisa ir tateando mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez a comissão do encontro,
a USF, a Extensão, a professora Débora, que gentilmente me convidou, a todos vocês que estão aqui nesse horário de finalzinho de tarde, início de noite, né? Isso é um ótimo indicativo, uma sala com muitas pessoas, e isso me deixa muito feliz, porque significa o quanto que essa temática é uma temática importante para a gente, o quanto que ela nos traz reflexões muito ricas, e o quanto temos que, de fato, discuti-la, né? É uma temática que precisamos discutir muito. Espaços assim são espaços de aprendizagem. Eu costumo dizer que os territórios, que são os vários territórios que nos cercam, o território educativo que a extensão proporciona, é maravilhoso, né? E esse aqui é um território educativo. Nós estamos aqui em um território educativo. Depois, mais ao final, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre isso. Então, eu vou pedir licença, vou compartilhar a apresentação que eu preparei, mas eu quero dizer que eu preparei uma fala pensando numa fala dialógica, então eu não quero me posicionar aqui como apresentadora do tema, tá? É um tema que eu trago para dialogar com vocês. Quero muito diálogo a partir do que eu for apresentando aqui. Então, sintam-se à vontade para colocar questões, para me chamar aí, para colocar aí alguma observação, né? Porque é um espaço muito importante para a gente aprender junto também. Vou compartilhar a minha apresentação, aí eu só preciso, né, acho que por esse caminho, vamos bem, né, Débora? Acho que é aqui mesmo, né? Isso mesmo, estamos visualizando a sua tela, pronto. Ótimo, então, acho que assim fica melhor ainda, né? Vou colocar aqui embaixinho. Então, a professora Débora já colocou o tema aí que nós vamos conversar hoje, extensão universitária, territórios, processos formativos e desenvolvimento regional. Muito importante essa temática, e assim que a professora Débora entrou em contato comigo e me passou essa temática, eu comecei a pensar muito sobre algumas questões que são importantes, que são questões transversais a essa temática, né? Sempre que a gente se propõe a falar sobre algo, um bom exercício é o seguinte: poxa, mas quais são as dúvidas que permeiam, né? Que dúvidas eu própria tenho, e como que eu posso, nesse momento, compartilhar com vocês e ir trazendo elementos para que a gente possa refletir junto a respeito de um tema tão atual, um tema tão complexo e tão importante, a nossa extensão universitária. E aí, nesse sentido, eu trago algumas questões aqui que, a partir delas, nós vamos conversar, tá? E, com certeza, o bom é se, ao final dessa apresentação, outras questões estiverem aí à mesa. A gente precisa de ter mais e mais questões nesse grande cesto que é essa temática, né? Então, uma primeira questão: qual o papel da extensão universitária na atual configuração contemporânea? Pensando esse mundo que temos hoje, que todos sabemos que é um mundo que o tempo se apresenta extremamente acelerado, que nós temos muitos desafios, que há uma sensação constante de crises, né? Crises ambientais, crises sociais, crises e que nós não identificamos exatamente o futuro em relação ao nosso presente. Então, esse momento contemporâneo, como podemos pensar o papel da extensão universitária aí? Uma outra questão: o que podemos entender como processos formativos? Chama muito a atenção, e sabemos que a extensão, ela tem como alicerce o processo formativo. Mas o processo formativo, ele também é produto, ele precisa ser produto para que nós consigamos entender efetivamente o que foi o processo. Então, o que seria isso, né? Essa questão de processo e produto aqui? E uma outra questão: como podemos entender a relação desenvolvimento regional, território e lugar na extensão universitária? Então, aqui nós estamos falando, quando
colocamos aqui, olha, o regional, o território e o lugar, nós estamos falando de categorias que hoje são polissêmicas, né? São categorias que diversos saberes, diversos conhecimentos, diversas áreas do conhecimento utilizam. Mas como que nós podemos entender essas categorias sobre um prisma? Pelo viés da extensão universitária, de maneira que a gente consiga ter aí um olhar mais interessante, uma atuação a partir da nossa própria prática na extensão, né? E essas questões todas, elas têm um alinhamento com a minha própria formação, que agora eu vou dizer aqui. Esse lugar de fala, né? É muito importante quando a gente começa uma fala, colocar o lugar de fala, de onde eu estou falando. E nessa minha trajetória, que eu trago aqui para compartilhar com vocês, eu inicio lá na década de 90, nos meus cursos na Unesp, como a professora Débora comentou, né? Então eu fiz a minha graduação, licenciatura, bacharelado, o mestrado, o doutorado, em campos diferentes da Unesp, mas eu tenho essa raiz aí muito forte do interior do nosso estado, né? Eu nasci em Presidente Prudente, minha vida de formação universitária, ela se assenta na rota Presidente Prudente, Campos de Rio Claro também, aqui mais próximo a Campinas, né? E na área de geografia, em organização do espaço. Nos anos 2000, eu já iniciei o trabalho na UniOeste, ali no campus de Cascavel. Nessa mesma década, eu trabalhei por 4 anos ali em Cascavel. Eu fui para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e foi uma experiência fantástica, porque eu trabalhei no campus ali de Corumbá, então praticamente dentro do Pantanal, foi uma outra perspectiva muito interessante aí para a minha formação. Meados dos anos 2000, mas mais para o final dos anos 2000, eu chego aqui na nossa região, na Unifage, e também aqui na PUC, eu venho aqui para a PUC em 2002, segundo semestre de 2002, e de lá para cá, um tempinho curto aí, né? Agora falando com vocês é que eu me toquei disso. Nesse tempinho, aqui na PUC, eu acabei concentrando as minhas atividades todas aqui, sempre focada aí na docência, na extensão e também na gestão, especialmente a gestão um tempo na faculdade de geografia e depois a gestão propriamente aqui junto à extensão. Nessa minha trajetória, sempre discutindo as questões de territórios, territorialidades, comunidades, fortalecimento de vínculos e impactos sociais. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: qual é o lugar de fala, né? Eu falo nessa perspectiva da organização espacial sempre, entendendo que as organizações espaciais, elas são, acima de tudo, sociais, obviamente, formada, produzida, organizada pela sociedade, seus diferentes setores, e que a extensão tem um lugar muito próprio nosso, que diz respeito a como nos relacionamos com as comunidades, como percebemos as comunidades nos seus diferentes vínculos, como lemos, compreendemos os impactos sociais, como nos posicionamos, mesmo como instituição ou no nosso saber, do ponto de vista aí do território, né? Então, esse é um lugar de fala interessante dessa caminhada. E aqui, para a gente entender essa extensão contemporânea, como eu coloquei naquela questão, como posicionar a nossa extensão, a extensão universitária, nesse momento contemporâneo. Eu fui na nossa página do Forest e lá, logo na primeira entrada da página do Forest, tem um texto muito interessante que já nos dá excelentes pistas, né, de como pensar a extensão nesse momento contemporâneo. Lá se diz: a extensão e a ação comunitária são espaços privilegiados para viabilizar a interação do social e do institucional, em variadas e amplas dimensões, para difundir e discutir novos conhecimentos, frutos de intensa reflexão provocada sobre os seus paradigmas. Esse é um processo educativo, cultural e científico, ao lado do ensino e da pesquisa,
pelas possibilidades da sua força articuladora. Então, quando eu penso nesse momento contemporâneo e extensão, o que nós coletamos dessa página, né? Que é uma página que norteia as nossas atividades, uma vez que está alinhada com a política nacional da extensão, uma vez que está alinhada aí com todas as leis e com a nossa própria prática extensionista. Ora, é um espaço privilegiado, essa interação do social e do institucional. Então, a nossa missão institucional, para além de ser produzida no espaço acadêmico, a nossa missão institucional, ela precisa ser vista, ela precisa ser prática, ela precisa ser percebida, ela precisa ser notada, né? Todas essas questões, elas vão ocorrer a partir de uma interação constante com o social. E isso para difundir e construir novos conhecimentos. Então, nunca chegamos em um lugar, nunca chegamos em um território daquela ideia de que estamos levando algo pronto, ou então o que estamos levando já vai ser o suficiente para uma melhoria da qualidade de vida dessa população, desse grupo social. Não, a nossa chegada sempre será para produzir novos conhecimentos. Novos conhecimentos. Há sempre o novo. A extensão não pode ter medo do novo, não deve ter medo do novo. O novo faz parte da nossa interação. Quando a gente interage, né? O novo ele sempre vai acontecer aí. E esse é um processo educativo, cultural e científico, e que com certeza deve contar sempre com essa força articuladora. E aqui eu acho interessante, continuando no mesmo texto, como atividades acadêmicas, a extensão e a ação comunitária distinguem-se das demais por constituírem um processo metodológico. Eu adoro isso, processo metodológico, porque não dá para a gente pensar a atividade extensionista, a ação extensionista, sem um cuidado, muito cuidado com o processo metodológico. Né? Porque sem esse processo metodológico, tudo que nós pontuamos aqui acima, isso tudo se perde, isso tudo se vai, e nós não conseguimos promover as mudanças, as transformações, aqui sempre estamos propondo. Pensando nessas palavras-chave que comentamos agora, eu retornei para isso tudo que eu estou apresentando para vocês, na verdade, foi o caminho metodológico do meu pensar a partir do convite da professora Débora. A partir do momento que eu tive esse conceito, falei, bom, eu levanto um questionamento, esse questionamento eu preciso assentá-lo em bases sólidas, e isso significa olhar para os nossos conceitos, mas olhar para alguns conceitos, entendendo esses conceitos para além da força do conceito, mas esses conceitos como categorias na nossa prática extensionista. Né? Então, quando a gente chega nessa temática do território, do processo formativo, do desenvolvimento regional, nós estamos falando efetivamente do lugar da extensão. O lugar da extensão é, sim, entender muito bem as dinâmicas territoriais. Entender os diversos territórios que temos hoje. Porque nesse mundo contemporâneo, o território, ele não tem um limite muito claro, né? É virtual, inclusive. Então, como que nós vamos entender esse espaço territorial que nós atuamos? Do ponto de vista de processo metodológico, como que podemos transpor o processo metodológico, entendendo esse processo como um processo também formativo nosso, das nossas comunidades, das pessoas que nos interagimos, que nós interagimos o tempo todo. E como podemos ler o desenvolvimento regional a partir da extensão? Porque acho, depois quero ouvir vocês, nós da extensão, nós estamos em um momento ímpar, porque é o momento em que a universidade, o que nós aprendemos aqui, isso precisa transbordar, é necessário esse transbordamento. E o transbordamento, ele não vai se dar, ele se dá também, mas não só teórico, não só prático, não só empírico. Ele precisa se dar nessa conjugação, nessa comunhão.
Então, a universidade é chamada para esse transbordamento, né? E é nesse sentido que a questão do desenvolvimento regional aqui é muito importante para a gente, porque ao transbordar, com que forças nós vamos lidar lá fora? E pensando nessas forças, como eu disse a vocês, a minha formação raiz, gente, é na geografia em organização do espaço. Então, dificilmente a Vera vai falar e não vai apresentar um mapa, 2 mapas, muitos mapas, né? Porque é a maneira como eu tenho de materializar muito o que eu estou falando e o que eu estou pensando e como que nós podemos ir, a partir disso, pensando novas conjecturas. Então, aqui eu trago material para compartilhar com vocês em primeira mão, que é um material produzido pelo Observatório PUC Campinas, aqui em parceria também com a FEAC. Eu participei um pouco desse projeto, especialmente aí na elaboração cartográfica. E o que nós temos aqui nesse mapa? Nós temos o seguinte, com os dados do CadÚnico, que são os dados em que as pessoas que acessam políticas públicas, né, os SUAS, todas as pessoas são cadastradas, né? O CadÚnico é um dado, é um banco de dados riquíssimo, extremamente atual. Secretarias de assistência social de todos os municípios possuem esses dados. São dados públicos, não há dificuldades para a gente acessar. Dados muito atuais, especialmente no tocante aí à questão da vulnerabilidade, que precisamos ler estratificando esses dados de diferentes maneiras. Por que eu digo mais atuais? Porque nós sempre pautamos as nossas análises em dados, especialmente no censo, né, IBGE. IBGE, sabemos todos, olha, um censo a cada 10 anos, como que a cada 10 anos nós vamos ler a sociedade com a acurácia necessária? A sociedade se transforma, não é fácil assim, né? Não o processo é muito rápido, o processo de transformação, especialmente nos ambientes urbanos. Então, nós precisamos de dados mais atualizados. Quando nós tomamos o dado do CadÚnico e espacializamos aqui no município de Campinas, eu trouxe para Campinas, tá? Espero que muitos de vocês aí estejam aqui, conheçam a realidade aqui, enfim, né? Quando nós espacializamos os dados aqui, o que nós encontramos? Nós encontramos o lugar certo da vulnerabilidade social. Há o lugar já definido. E esse lugar que nós chamamos de região. Então, assim, a região, eu costumo brincar muito com os meus alunos nesse sentido. A região, ela não existe de fato, né? A região, ela sempre é criada a partir de objetivos, a partir de interesses, a partir de um aporte de dados, a partir do conhecimento técnico. Então, nós criamos a região intelectualmente para um determinado fim. E fazemos isso de uma maneira muito consciente. Tanto é que Roberto Corrêa Lobato, uma pessoa que eu admiro muito do ponto de vista da geografia regional, ele diz o seguinte: a região é uma criação intelectual. E é intelectual, porque eu pego uma base de dados, eu faço um tratamento desses dados, um tratamento estatístico desses dados, eu padronizo esses dados, eu percebo onde esses dados são homogêneos, onde eles não são homogêneos, eu classifico as regiões sem botar o meu pé lá. Eu não preciso ir lá. A região ela é produzida aqui dentro do laboratório, ela é produzida aqui, num espaço nosso, num espaço acadêmico. No caso do CadÚnico, o que nós produzimos? Onde 60% da população de Campinas está, e grande parte, hoje nós temos em torno de 220 mil famílias em situação de vulnerabilidade aqui, que possuem uma renda de até um salário mínimo, onde elas estão localizadas? Olha, meus caros, aqui é a rodovia Anhanguera. Todos sabemos, a rodovia Anhanguera. Olha o que acontece com o nosso município, uma divisão clara entre regiões, entre áreas, regiões, Barão Geraldo, Centro, Amarás, Taquaral, regiões que não que não exista vulnerabilidade lá, é óbvio que não existe, que existe, mas
não soma esse espaço homogêneo. Aonde que nós temos essa soma homogênea? O chamado São Domingos, Campo Belo, né, nosso, Campo Grande, Ouro Verde, aqui, ó, Santa Lúcia, onde nós temos Osiel e aquelas adjacências. Então, é muito bem localizada a nossa vulnerabilidade. E aqui nós estamos falando de região, é importante dizer isso. Esta região, trazendo aqui algumas análises para compartilhar com vocês, quando nós colocamos num gráfico para enxergar essa população, olha que interessante esse comportamento. Olha só, aqui, desculpem, eu vou fazer uma coisinha. Aqui, isso que eu vou detalhar para vocês, nós pegamos apenas aqui do Campo Belo, tá? Então, olhando apenas para o Campo Belo, o que nós temos do comportamento do ponto de vista de população, né? É uma vulnerabilidade que também possui aí claramente as mulheres, né? É o gênero que está em grande destaque. E bem interessante notar, e é um dado que eu quero compartilhar com vocês, alguns elementos que eu trouxe aqui. Olha só, nessa região, 53% das pessoas entre 19 e 29 anos não trabalham e nem estudam. 7,6% dessas pessoas é o percentual de pessoas entre 4 e 17 anos que estão fora da escola. Fora da escola, né? Ainda, 66,12% é o percentual de pessoas entre 4 meses e 4 anos fora da escola. Então, nós estamos falando de regiões vulneráveis, que são vulneráveis, e que existe um ciclo no qual elas assentam e que se reproduz essa vulnerabilidade. Né? É muito difícil sair da situação de vulnerabilidade porque você está submerso a vários riscos. E isto vai fortalecendo a região que chamamos de região vulnerável, né? Porque a região, por ela ser produzida a partir de dados, nós sempre precisamos chamar essa região de alguma coisa. Ou é uma região polo industrial, ou é uma região desenvolvida, ou é uma região vulnerável, ou é uma região. Sempre precisamos colocar um nome para que a gente possa entender que região é essa, e isso, óbvio, a partir aí dos dados que temos, né? A partir do nosso objetivo. Essa mesma região vulnerável, esse outro exercício é bem interessante, essa mesma região vulnerável, nós mapeamos aqui as empresas existentes. Então, tudo que nós vemos em triângulo aqui são as empresas, tá? Olha aqui, essa é a região, a chamada região do Campo Belo, aqui próximo ao aeroporto, né? E aqui nós temos muitas empresas que acompanham as rodovias. Aqui, a rodovia Anhanguera, aqui a rodovia Bandeirantes, e o que nós colocamos em equipamentos de assistência social, equipamentos de saúde, equipamentos de educação, então o amarelo, todas as bolinhas amarelas, equipamentos de assistência social, todas as bolinhas azuis, equipamentos de saúde, todas as bolinhas verdes, equipamentos de educação. Bom, então o que a gente está falando aqui? Depois vamos entender isso do ponto de vista, tentar ajudar essa compreensão um pouco mais prática. Nós estamos falando de regiões vulneráveis, mas de territórios extremamente produtivos. Então, a região é vulnerável, porque quando eu pego o dado, quando eu pego um banco de dados, o que eu consigo de padrão desses dados mais homogêneos, me mostra uma concentração desses dados em determinados pontos que eu regionalizo e ali eu tenho vulnerabilidade. Grande número de famílias em situação de vulnerabilidade. Mas nessa mesma região, quando a gente faz um sobrevoo sobre elas e a gente assenta o nosso olhar com um pouco mais de atenção, essa região vulnerável, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela comporta
territórios dinâmicos, territórios produtivos, territórios que muitas vezes possuem empresas de comportamento global. São empresas que elas não têm a sua sede aqui, é mais uma unidade de produção, é mais uma unidade produtiva. No nosso caso, inclusive com o aeroporto Viracopos, que todos sabemos que é praticamente o aeroporto é um dos aeroportos mais importantes do país, né? De carga é, sem dúvida alguma, o mais importante do país. Então, o que nós temos? Região vulnerável, territórios produtivos, territórios desiguais, com toda certeza, mas muito produtivos. Aí avançamos um pouco mais nesse trabalho aqui, o trabalho que eu trago para compartilhar com vocês. É um trabalho produzido de um projeto que eu mesma estive aí à frente dele, de cartografia social, na mesma região do Campo Belo, né? E aí, numa parceria com a FEAC, nós fomos até lá para produzir essa cartografia social, um trabalho de extensão, porque a dúvida era essa: olha, como que as pessoas que moram em uma região vulnerável, considerada por muitas, né, pela cidade, pela narrativa que se instala na cidade como sendo uma região vulnerável e violenta, como que essas pessoas se veem nessa região? O que elas percebem? O que elas apontam como demandas? O que melhora, o que traria uma melhora na sua qualidade de vida, né? E aí, quando nós fomos até lá para produzir essa cartografia social, nós tivemos, assim, grandes. Foi interessante o retorno. Por quê? A primeira coisa é que o grupo, a comunidade, ela sabe que reside em uma região vulnerável, ela reconhece isso, ela não ignora. Mas, por outro lado, ela enxerga o lugar dela de outra maneira. Ela enxerga o lugar dela como sendo um lugar potente, como sendo um lugar de grande riqueza social, como sendo um lugar de economias, de redes econômicas que se dão em outros formatos, de outras maneiras. Há redes solidárias que nós ignoramos aqui, que nós muitas vezes nem imaginamos que são redes extremamente consolidadas e redes reconhecidas por eles. Então, quando nós começamos a mapear quais as principais demandas, o que eles colocaram? Olha, nós precisamos aqui de um Senai, de uma escola profissionalizante, nós precisamos de faculdade, nós precisamos de creche, nós precisamos de lotérica, nós precisamos de bom prato, precisamos de um hospital, posto de combustível, um centro para idosos. E foi muito interessante que quando eles começaram, e eu saí, esse trabalho foi produzido com lideranças comunitárias de lá, né? E nós saímos pelo Campo Belo, pelas áreas, para mapear, porque eu perguntava, eu dizia a eles, ok, se nós precisamos disso, aonde que vocês colocariam? Então, nós fomos mapeando aonde que eles colocariam esses equipamentos. E foi bem interessante que quando eu retornei esse mapa para eles, né, eles ficaram surpresos, e inclusive uma fala que eu achei muito interessante, que eu trago para compartilhar aqui, da Nivete, quando ela diz assim, os equipamentos estão só de um lado do mapa. Então, ali naquela reunião, eles próprios perceberam, nossa, mas quando a gente chama a necessidade de ter equipamentos aqui, nós próprios colocamos esses equipamentos em apenas um lado. Né? Então, essa desigualdade produzida, ela é uma desigualdade que se produz dentro dessas regiões também vulneráveis. A desigualdade que nós vemos é uma desigualdade que se produz também a partir das escolhas que as comunidades fazem no momento que elas elegem. Nós precisamos de um bom prato, mas aonde que nós vamos colocar esse bom prato? Né? Como que vai ser? Por que aqui? Essa discussão toda resultou em falas como essas que eu trago para compartilhar com vocês. Então, estamos aqui. Nossa, o tamanho que ficou. Quando mudei para cá, não tinha nada. Ou então,
Nossa, só o mapa para revelar o tamanho. Onde termina a linha 194? Falta lideranças nessas áreas. Nós temos que ter projetos sociais. Então, é muito interessante. Esse exemplo é bacana porque a gente começa a desnudar o que a gente chamou lá no nosso tema de processo educativo, né? Esse processo educativo é um processo de imersão. É um processo em que nós precisamos, eu gosto de pensar nisso, gente, nós precisamos efetivamente mergulhar nas realidades. Nós precisamos nos despir de muitos preconceitos, muitos, porque a academia, ao mesmo tempo que ela é um ambiente que nos forma, ela é um ambiente também de grandes armadilhas. Se nos formamos aqui e se ficamos apenas cá, nós podemos acreditar que muitas coisas que pensamos ser as melhores soluções para quem está lá, vivendo em uma região vulnerável, não é a melhor solução. Aqui pode não ser a melhor solução. Quando eles me falaram do pão prato, um pouquinho mais à frente, eles acabaram dizendo assim: poxa, professora, o que nós precisamos aqui mesmo, efetivamente, é de horta comunitária. Aqui nós precisamos de muitas hortas comunitárias. Esse é o momento, gente, que eu começo a refletir sobre a curricularização da extensão, né? Quanta coisa podemos fazer, quantas frentes existem, né? Como que podemos contribuir com essas demandas de todas as regiões? O mesmo acontece em regiões que não são regiões tão vulneráveis. Toda região, ela comporta muitos territórios. Com qual território eu vou trabalhar? Né? Aonde eu vou ficar? Né? Há um território muito produtivo, por exemplo, as empresas. Eu posso trabalhar junto com as empresas, claro que posso, mas eu não posso desconsiderar que essa empresa está localizada nesta realidade, comporta esta região. É esse enlace que nós chamamos na nossa temática de desenvolvimento regional, é esse enlace, é esse laço aí que nós precisamos ter muito cuidado, porque senão a gente acaba reforçando, estou falando aqui o que eu acho, tá? Depois eu preciso muito ouvir vocês, senão a gente acaba reforçando, por mais que a gente queira o contrário, mas a gente pode acabar reforçando, inclusive, a desigualdade existente do ponto de vista regional, tá? Então, o território, eu tenho a região quando eu traço os limites. A região sempre tem os limites, né? Sejam administrativos, sejam os limites a partir dos polígonos que nós fechamos, a partir das temáticas definidas. Dentro dessas regiões limitadas, nós temos os territórios que são muito fluidos, que são muitas vezes largos ou estreitos, a depender das redes que o compõem. O território é sempre resultado de rede, sempre resultado de redes. E as redes são econômicas, são culturais, são sociais, as redes são virtuais, são várias as redes que formam um território. Em quais dessas redes nós nos posicionamos, né? E é uma coisa que eu penso muito, porque não é só posicionar na rede, mas eu preciso entender muito bem essa rede que eu estou, né, para efetivamente contribuir para novas dinâmicas regionais. Essa produção aqui foi uma produção que eu também fiz com as lideranças comunitárias, pontuando os equipamentos de assistência social, equipamentos de saúde e equipamentos de educação. Isso porque eles diziam, quando eu cheguei no trabalho, que, olha, professora, aqui nós não temos nada. Aqui nós não temos nada, aqui nós estamos no completo abandono, o lugar é muito bom, o lugar é top, eu não troco esse lugar por nenhum outro, mas nós não temos nada. Então, vamos mapear, vamos entender esse nada, né? Vamos sair, me mostrem. E aí a gente foi produzindo isso e eles percebendo que existem equipamentos, sim, que existem muitas coisas por lá e que, às vezes, para esse lugar ser um lugar potente,
falta articulação, falta uma costura cuidadosa, falta um olhar cuidadoso, né? Então, aí também é um outro ponto importante que ficou para mim como um grande aprendizado. Que a gente, nessa condição de extensionista, aquilo que eu estava dizendo, precisamos mergulhar nos lugares, precisamos sentir as pessoas e precisamos também ter uma categoria aí muito importante, ter o desejo de cuidar, né, dessas realidades, né? E a Silene, uma das lideranças com quem eu trabalhei, ela me diz várias vezes, e essa vez ela foi muito, muito firme, muito assertiva, lugar potente é cuidar das pessoas que estão aqui. É preciso cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar dos jovens. Porque quando nós chegamos nesse mapa, aí alguém disse assim, nossa, mas o lugar é muito potente, aqui nós já temos muitas coisas. E foi o momento que a Silene começou a trazer, tá, temos muitas coisas, mas é importante cuidar, e o cuidado precisa ser direcionado às pessoas, né? E aqui eu fui representar, tudo bem, é necessário, é importante cuidar. O que seria esse cuidado? E aí eu comecei a trabalhar com grupos focais, como a Silene comentava, é necessário cuidar dos jovens, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, então eu fui trabalhar com esses grupos focais. E no caso, a representação que eu trago aqui é a representação dos jovens. O que seria cuidar dos jovens? E aí, o que eles trazem? Isso aqui foram o que os jovens escreveram. Trabalhei aí com em torno de 20, 30 jovens, entre 14 e 19 anos. O que eles pediram? Oficinas de artesanato, aulas de dança, cursos de informática, cursos de artes, literatura, grupo de ciclismo, cursos para jovens, delegacia, né? Aulas de natação, clubes de literatura. Nas conversas, eles falaram assim, nossa, a gente precisava ter grupos de literatura aqui, né? Eles deram até uma ideia de trailers com bibliotecas. Aí vem psicólogos e fonos, né? Agência, pista para skate. Mas dessas representações, quantas dessas representações nós teríamos condições de atuar enquanto instituição de ensino séria, comprometida com a qualidade do nosso ensino, comprometida com a nossa missão institucional, comprometida em formar jovens profissionais éticos e sabedores de todas as carências. Como que nós podemos contribuir com isso? Quando os jovens colocam clubes de literatura, será que nós poderíamos fazer alguma ação nesse sentido? Aulas de dança, será que nós teríamos como fazer alguma coisa? Né? Cursos de artes, informática, todos os outros cursos para jovens, TI, economia financeira, né? Será que nós teríamos como contribuir de alguma maneira com essas demandas, com que eles já apontaram e apontam permanentemente como necessidade? Isso aqui eu fiquei refletindo muito, gente, sobre essa questão, muito mesmo. E aqui, assim, rapidamente, eu vou citar um exemplo. Na ocasião, eu estava com uma disciplina, que era uma disciplina que trazia aí o componente, a questão da curricularização da extensão. E no Campo Belo, nas minhas andanças por lá, eu descobri uma senhora, dona Neuza, que possui um ateliê, ela abriu um ateliê, ela abriu um espaço de corte e costura, para ensinar mulheres, para ter um meio, para renda mesmo, né? Para crescer a renda familiar. E eu estava com uma disciplina chamada Geografia Cultural, e convidei os alunos, tanto de geografia quanto os alunos de moda, a perceber essas diferentes modas, né? A geografia cultural, ela se preocupa a identificar as diferentes práticas culturais e como essas práticas culturais se espacializam. Então, geralmente, os alunos
gostam dos temas gastronomia, né, de temas assim, que são temas que chamam muito a atenção. E eu comentei com eles à época, eu falei, vamos entender a moda? Porque a moda não é só vestir-se, a moda é uma linguagem, e ela é uma linguagem espacial. A depender de como nos vestimos, nós sabemos exatamente quais os lugares que nós temos acesso, como que a gente circula. Se eu me visto de uma determinada forma e vou para um lugar muito diferente, muito sofisticado, aquela minha vestimenta, aquela minha linguagem, ela não cabe lá, né? E isto é prática espacial, isso é espaço. O espaço ele é composto de todas essas nuances. E aí nós começamos a investigar as diferentes modas, moda africana, moda periférica. Quando chegamos no tema moda periférica, eu levei os alunos para conhecer o ateliê da Dona Neuza. E foi muito interessante a conversa, porque a Dona Neuza começou a falar com eles, e eles também discutindo, e ao final, apresentando, né, o que eles achavam, ao final a Dona Neuza olhou assim para mim e falou assim, meu Deus, eu nunca imaginei que a roupa que eu costuro aqui, ela veste, ela é uma linguagem, eu nunca pensei isso, nunca pensei. E foi maravilhoso. Disso nós desenvolvemos aí várias ações aqui na universidade, trazendo as mulheres, que a Dona Neuza ensina, trazendo a Dona Neuza, fazendo uma troca mesmo. É um exercício muito gostoso. É aquele exercício que lá naquele slide primeiro nós chamamos de interação, um processo educativo, científico, cultural, né? É uma interação. A gente não chega para entregar, a gente chega para interagir, para trocar saberes, para dialogar, né? E isso cabe para todas as áreas, em todos os ambientes, de todas as maneiras, porque o território é esse universo de possibilidades. Ele é um universo de possibilidades que nos permite exatamente elaborar diferentes processos educativos, a depender dos nossos interesses, obviamente, e daquilo que nós temos aí como carro-chefe, né, do nosso propósito. Sendo assim, hoje eu penso muito na nossa atividade extensionista, com essa questão, né? Fazemos diferente? Para além de fazer diferente, fazemos a diferença? Enquanto processo educativo, esse deve ser o nosso compromisso. Fazermos diferente, fazer diferente, mas também fazer a diferença. Nessa experiência toda, eu trago algumas pontes, né, ao processo educativo. Como que podemos estabelecer pontes para entendermos melhor o lugar da extensão nesse cenário todo, o lugar da extensão nos territórios, né? E para o desenvolvimento regional. Porque eu acredito no seguinte, eu não chego no território. O território é sempre rede. Eu não chego na rede se eu não alcançar o lugar, tá? Então, as redes, elas se formam a partir dos lugares. Então, eu preciso ter o contato com o lugar, é o contato com o lugar que nos leva, com o tempo, a entender a dinâmica territorial. É o contato com o lugar que me coloca em contato com o território. Esse território, por sua vez, ele faz parte de uma região que pode ter as suas várias caracterizações. Dependendo de como as nossas ações ou venham a acontecer nos lugares, nós melhoramos, nós temos condição de melhorar, de transformar essas redes territoriais, e dessa maneira as regiões passam ou passarão para um outro modelo de desenvolvimento. Então, eu gosto de pensar muito nessa dança, sabe, gente? É verdadeiramente uma dança. Eu acesso o lugar para ter contato com o território, tendo contato com o território, eu posso transformar.
via território, as condições regionais. Bom, pensando nisso, o que eu imagino hoje para a gente como fundamental? Articular as nossas ações. É muito importante articular as ações. Se queremos chegar aos territórios, efetivamente, os territórios, eles são fluidos, eles são ágeis, eles são rápidos, são vários os canais, né? Então, o território, ele se dá em rede, então nós precisamos, sim, articular as nossas ações. Articular ações. Extensionista, um pesquisador, curricularização da extensão. Né? Então, nós precisamos articular as várias ações e, se possível, até buscar a coalizão entre parceiros. Eu falo dessa coalizão porque eu olho muito para as empresas, né? Quantas empresas temos de grandes potências e que as empresas possuem as suas demandas, possuem as suas necessidades, e as empresas, como instituição territorial, elas também precisam transbordar. Elas também precisam conhecer melhor esses territórios em que estão localizadas. Elas também precisam colaborar, inclusive, com o processo de formação nosso, dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos, de uma maneira em geral. Então, esse é o momento também de buscarmos, e esse é um papel forte da nossa extensão, de buscar a coalizão entre parcerias. A intersetorialidade, muito importante. Território, tudo é intersetorial. É a empresa, é o poder público, né? É a população que está ali, é a comunidade mais carente que está cá, a universidade, todos nós temos que pensar muito intersetorialmente. Um outro ponto, interprofissionalidade, é uma outra dimensão desse processo educativo. Interprofissionalidade, são várias as profissões. O mundo está aí se transformando, o mundo está exigindo novas ações, novas condutas, novos jeitos de ser. A minha profissão, eu gosto muito, eu cito sempre essa frase, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Vem Humberto Eco, Leonardo Boff, também tem vários escritos em que ele menciona, todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que eu trago aqui é um ponto de vista, a partir do óculos que eu uso, a partir do filtro que eu faço, que vocês, né, deixei claro aqui esse lugar de fala, né? Então, eu me preocupo, eu olho para a geografia, né? A geografia como organização espacial, mas é um ponto de vista. E precisamos somar com outras profissões, com outros olhares, com outros jeitos de fazer. Então, para além de ser a profissão, a interprofissionalidade é a grande chave para atuarmos aí nesses territórios que temos. A valorização dos diferentes saberes. Precisamos, sem dúvida, não chegar com nada pronto, evitar chegar com coisas prontas, evitar, eu diria. No próprio Campo Belo, eu conheci uma senhora lá também, que eles, a comunidade ali, do Dom Gilberto, que mora num bairro chamado Dom Gilberto, eles possuem enorme respeito por ela, porque ela planta, ela tem uma horta lindíssima, e ela tem paixão por ervas medicinais. E ela é uma pessoa que qualquer pessoa ali que passe mal, que necessite de um remédio ou alguma coisa, costuma ir até a casa dela. Ela sempre tem um remédio, ela sempre tem uma receita. Eu mesma, um dia eu cheguei para uma oficina, eu estava meio cansada, tinha dormido mal à noite, ela olhou para mim e falou assim: professora, parece cansada? Eu falei assim: não dormi bem. Fui deitar um pouco preocupada, não dormi bem. Aí ela falou: no final da oficina, professora, eu vou te arrumar um chazinho de melissa. Melissa é maravilhoso para descansar, viu? E foi assim, no final da oficina, ela estava lá com os raminhos de melissa, ela trouxe para mim tanto as folhas já sequinhas para fazer o chá, quanto um raminho muda para chegar em casa e plantar. Plantei, viu? Plantei. Enfim, e fui conhecer a horta lá, o espaço da dona Neide, e me chamou muito a atenção. Que lugar maravilhoso para a gente chegar e aprender com ela, né?
profissionais de diferentes áreas, trocar. É um espaço, é um território educativo. Esses lugares são territórios educativos também. Quando a gente senta com o outro saber, ou com o saber, o senso comum, e procura identificar que elementos são esses, que peso é esse que existe ali naquela sabedoria, aí eu tenho um território educativo, eu tenho um território produzo muitas outras coisas, novos conhecimentos. Voltamos para a universidade completamente transformados, né? E isso muda, inclusive, a forma aí da nossa prática. Professora Vera, Oi? mais 2 minutinhos, a gente pode ir para os desfechos finais? Com Está certeza, sendo uma querida. delícia ouvi-lo, o tempo passou muito rápido. Sim, mas eu já estou no último aqui, Débora. Olha lá, Estou tem fechando. vários comentários positivos aqui, Que muito gostoso. obrigada. Desculpe interrompê-la. Imagina, eu que agradeço. A validação do processo da escutatória, né? Então, a escuta é fundamental. Eu valorizo diferentes saberes, não para confirmar o meu, eu valorizo diferentes saberes exatamente para entender o quão rico é o processo da escutatória. Então, o processo da escutatória, para mim, ele é a alma do processo metodológico. A alma do processo metodológico, porque o nosso processo, ele precisa envolver demais essa escuta qualificada. Então, tudo se reduz, ou se alinha, ou é isso como nosso desafio, né? Conhecer, acompanhar, agir, promover. Eu gosto demais. Eu preciso conhecer os lugares, acompanhar e agir. Dinâmicas territoriais, promover novas regiões. Finalizando aqui, eu gosto demais dessa frase. Aziz Nassib Absaber é um grande geógrafo que eu tenho aí como um inspirador. E é um inspirador para as atividades extensionistas, e ele diz para a gente, é preciso lembrar que ninguém escolhe o ventre, a localização geográfica, a condição socioeconômica e a condição cultural para nascer. Nasce onde o acaso determinar. Por isso, temos que cuidar de todos aqueles que estão em todos os recantos desse planeta. Então, essa é a missão institucional maior. Cuidar de todos que estão em qualquer canto do nosso planeta, porque ao nascer, ali, gente, o lugar já começa a agir sobre a vida das pessoas. Quem nasce numa região vulnerável está em condição muito diferente do ponto de vista do território de quem está nascendo numa região que não é vulnerável. É a nossa missão, de alguma maneira, contribuir para que essa pessoa consiga superar esse determinismo e seguir a sua vida, né? Então, eu quero deixar aqui a gratidão imensa pelo convite, Débora, o meu contato, todos vocês aí, meus e-mails, os 2 e-mails, como professora e como gerente aqui da extensão, e me colocar agora à disposição. Vou parar de compartilhar, porque aí eu quero ver as carinhas, quero conversar um pouquinho com vocês também. Obrigada. Professora Vera, acredito que em nome de toda a Assembleia que aqui está nesse momento, eu a parabenizo pela fala e pela organização. Olha lá, abordou pontos muito importantes para refletirmos, a fala está maravilhosa, passou muito rápido. Vou retomar aqui pontos muito especiais da sua fala. Obrigada, gente. Muito obrigada. No momento em que na curricularização a gente faz a provocação do despertar para esses territórios, de acordo com aquilo que os cursos de graduação pensam e refletem para a formação do seu estudante, que deve atender a uma demanda social de transformação da profissão para que, de fato, esse todo possa se ter uma condição um pouco mais justa e menos desigual. Então, a senhora trouxe o papel da extensão universitária relacionado com o que podemos entender dos processos formativos e a relação do desenvolvimento regional, território-rede e extensão. Trouxe algo muito importante que a extensão tem em si. O novo é intrínseco à extensão. Não temer, agir é um processo metodológico. E esse diálogo
traz inquietação e segurança e nos fragiliza quando a gente vai ao encontro ao outro, mas, por outro lado, enriquece quando esse processo produz um conhecimento transformador. De onde partir para pensar no território? Você trouxe a questão do mapa do CadÚnico, que está dentro de uma política pública, e a extensão ela trabalha para fortalecer essas políticas públicas, porque a política pública expressa a demanda da sociedade a partir da efetivação dessas políticas. Então, o ensino superior é um lugar, uma rede fantástica para consolidar e fortalecer essas políticas públicas. Então, cabe sim ao estudante da graduação, ao docente, ao coordenador de curso, aos profissionais do ensino superior, não só das nossas instituições, mas de todo o Brasil, conhecer as políticas públicas, as regulações que regem o papel do cidadão e organizam a cidadania. Então, às vezes, por onde começar? Pelos dados que existem, que já estão mapeados, como a construção de uma região, como você bem colocou. E aí, ir ao território, né, para conhecer esses diversos territórios que naquela região habitam, e as ferramentas públicas que já existem, e quais podem não ser fortalecidas a partir de cada área profissional, de cada setor, cada profissão, como ela pode contribuir naquele lugar, de maneira interprofissional, de maneira que haja uma interseção, o seu microfone fechou. Obrigada. E aí, sim, entre o ensino superior, as empresas e as comunidades em si, constituir esses novos territórios a partir dessas redes, se eu não entendi de maneira equivocada. Então, é extremamente bem-vinda a sua fala nesse momento, e o que a instituição de ensino superior pode fazer é a produção desse conhecimento, por essa estratégia metodológica que é nova e será nova todo o tempo. Todo tempo. Não dá para eu ir a um território, a uma região diferente e aplicar a mesma estratégia. Ali será diferente. Então, essa inquietação nossa de querer a linha de produção, ela não existirá na extensão. E isso é desconfortável e é difícil a gente aprender a lidar com isso, só o tempo. Sim. Muito obrigada novamente pelo aceite ao convite, por enriquecer o nosso evento aqui. Agradeço a todas. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade, mais 5 minutinhos, a gente fica aqui um pouquinho, tá bom? É isso aí. Eu estou à disposição, Débora, muito obrigada mais uma vez. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, estou aqui. Professor Renato, por favor. Débora, Vera, parabéns aí pela brilhante palestra, né? Não sei se poderia ser uma palestra, mas acho que foi, né, uma explanação aí fantástica, tá? Vera, eu coordeno, por exemplo, estava aqui conversando até com o Marcelo Silva, né? Ele está aqui presente, coordenador da Civil, e falei para ele que eu queria uma luz, por exemplo, né? Como ajudar uns alunos da engenharia elétrica, por exemplo, dentro desse ambiente? Você trouxe várias aí histórias, né? E aí nos ajude aí, talvez, né, com algumas ideias aí para o curso de engenharia elétrica, por exemplo, né, que me veio à cabeça aí agora. Então, professor Renato, sabe uma coisa que dá para ouvir, né? Sim, o que eu acho muito importante, eu sempre comento, todo espaço, todo lugar, ele é riquíssimo para a extensão. Então, nós não podemos nos limitar, sabe? Temos muitos colegas aqui que falam, não, mas os nossos alunos gostam de trabalhar nas empresas. Ok, que sejam as empresas. Eu acho que a gente não precisa limitar aqui ou ali. Nós podemos chegar em todos os lugares. O importante é essa troca de saber. O que eu acredito que não deva acontecer e que não pode acontecer é chegarmos com conhecimento muito, muito pronto. Nós temos que chegar para atender demandas, e essas demandas, elas precisam transbordar em mão dupla, tanto no sentido, olha, transborda dentro da empresa que eu estou, ao transbordar, há uma sociedade, há uma comunidade, há territórios aí, e transborda também aqui dentro da universidade de diferentes maneiras, né? Então, acho que é isso que é importante, a gente ter muito cuidado com esse processo metodológico, dessa escuta permanente, de se abrir para o novo.
de não chegar com o conhecimento pronto e acabado, né? Eu quero fazer isso, e ao fazer isso eu estou fazendo curricularização da extensão, não é um estágio, é a diferença do estágio, né? Que já debatemos tanto. Então, eu acho muito importante essa ampliação desse universo dialógico mesmo, sabe? É muito nesse sentido. Aqui, compartilhando mais uma coisinha, você falou da questão, né, da engenharia, mas eu estou em contato agora com uma empresa química aqui em Campinas, a Croda. E a Croda é uma empresa química. Então, ela nos procurou no primeiro momento para um trabalho com relação ao entorno da empresa, queria entender melhor o impacto social da localização da empresa. E na conversa com eles, eu peguei e falei assim, vocês desenvolvem projetos sociais? Ah, desenvolvemos, professora, nós precisamos, inclusive, estar muito atentos a essa necessidade, a uma cobrança do desenvolvimento sustentável e tudo mais. E onde vocês desenvolvem os projetos sociais de vocês? Desculpem a curiosidade. Nós desenvolvemos na Amazônia. Na Amazônia? Mas por que na Amazônia? Vocês escolheram a área? Ah, mas é porque aqui em Campinas é tão rica, né, professora? Campinas não tem áreas para a gente desenvolver projetos de impacto social. Não, temos áreas, inclusive do outro lado da Santos Dumont, se nós atravessarmos aqui, nós temos o Campo Belo, é do outro lado. Gente, eles não conheciam o Campo Belo. E eles estão localizados ao lado do Campo Belo. Ao lado. Então, nós já estamos estruturando um trabalho para desenvolver PUC e Croda, hortas comunitárias no Campo Belo. Olha só, os alunos estão fazendo a curricularização com empresas, é o métier, é o locus, é o lugar e que se sentem confortáveis, mas vão atuar lá na área, com uma demanda que aquela comunidade necessita. Parceria entre nós e a empresa. Percebe, Renato? Não sei se eu dei aí alguma luz, né? Mas entende o que eu digo? Então, você chega no lugar, do lugar você entende o território e age lá no território para que tenha uma outra conjuntura regional. E aí, se me permite, professora Vera, o professor Marcelo está aqui na fila também, uma horta comunitária, o meu aluno da engenharia elétrica pode pensar o quê? O sistema de irrigação que utiliza energia limpa, sim, que tenha de recursos que essa própria empresa pode subsidiar o equipamento, os meus estudantes desenvolvem a tecnologia e eu capacito e formo quem vai manter essa horta e acompanho e monitoro enquanto assessoramento por um tempo, depois eu passo para uma outra empreitada. Então, às vezes a gente olha a ação como objeto fim que o aluno vai fazer, ele não vai, o aluno da engenharia elétrica, ele não vai necessariamente construir a horta é um instrumento para que outros conhecimentos e saberes possam ser desenvolvidos. Isso é uma inquietação que a gente traz, porque eu tenho um perfil profissográfico de curso para uma formação de cidadania intersetorial, mas a minha habilidade profissional me permite vir numa ação até um certo ponto, sim, e aí eu aprendo com o outro a expandir. Essa é uma inquietação que internamente nós temos, e aí que fica o convite de cada área profissional, cada profissão, pensar a sua contribuição dentro de um mesmo objeto, dentro, sim, de um mesmo problema, o que a minha área pode contribuir. Aí é importante conhecer o território e ver, de fato, as demandas e construir as devolutivas. Sim. Professor Marcelo, por favor, desculpa, eu com o Marcelo eu já estava pensando em levar a linha de transmissão para o lugar que não tinha energia elétrica, mas eu falei, Marcelo, é muito difícil isso aí, cara. Né, mas eu acho que a gente foi muito longe, desculpa. É menor, desculpa, viajei demais. Mas olha, eu também entendo que às vezes a gente tem que ser ousado também. Se uma empresa parceira, por isso que a importância ali da relação tripartite, né? A empresa que tenha recursos, instrumentos e ferramenta, a universidade que tenha o conhecimento, dada a tecnologia e possibilidade de, durante um semestre, um ano, acompanhar uma ação e, sim, capacitar a pessoa que está naquele local, que entendeu que isso é uma demanda também, e ela quer coparticipar disso, por que não desafiar o governo do município, através de um projeto de lei, a levar essa rede de transmissão? Toda a medição vai ter que ser feita pelo engenheiro, pelos estudantes que podem apoiar o mapeamento, o quanto será necessário, qual o deslocamento, qual kilohertz, bom, aí é da sua parte, mas aí, o professor Marcelo...
Não, foi Mas é a espetacular. médio e Obrigado, longo Débora. prazo, Obrigado, né? Vera. Obrigado, O viu? início é o ir lá e mensurar o que é possível fazer. E ao longo de 2 anos, chegar em algo um pouco mais ousado e maior. Mas o início parte do princípio mesmo. Sim. Professor Marcelo, desculpa. Não, rapidamente. Bom, primeiro, parabéns, viu, professora Vera? Acompanhei, muito bom mesmo. Me senti em casa porque eu sou engenheiro civil, né? Então nós gostamos muito de mapas, né? E rapidamente, nós trabalhamos nos 3 campos, né? E em Bragança Paulista, nós fizemos um projeto aí pela FUNCLAR, que é a Fundação Clara de Assis da Universidade de São Francisco. Então trabalhamos, né, engenheiro civil, arquitetos, engenheiro ambiental, fizemos, né, um grupo e trabalhamos com alunos, né? Só que assim, era um trabalho dessa fundação, só que eu vi muito na sua explicação desse nosso trabalho, que nós mapeamos uma região norte, uma região carente, então vimos todas as potencialidades da região e as necessidades é evidente. Então, o que eu até estava, né, discutindo com o professor Renato na hora que a senhora estava falando, é justamente essa questão da, assim, ouvir, né, a comunidade. Sim. Então, eu fui, por exemplo, até a presidente da Câmara Municipal, ouvir dela quais são, né, os projetos, o que seria interessante para aquela região, assim como os secretários municipais e a população que representava. Então, acho que isso é importante. Evidente, saiu todo um projeto, né, e as viabilidades, as potencialidades. Só que o nosso medo, enquanto extensão, é na questão do envolvimento, né? Então, é nisso, viu, Débora, que é o nosso receio. Assim, puxa vida, né? O Renato trouxe uma questão muito boa. São alunos iniciantes, né? Então, não são alunos que têm um desenvolvimento muito grande. Então, a questão do envolvimento, eu acho que para levantar esses dados, são importantes esse envolvimento do aluno ir conhecer o território, né? E participar nesse intuito, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Acho que a ideia é muito boa. Veja você, Marcelo, a gente já faz, né? A gente já vem fazendo, sabe? Mas é um processo extremamente novo, como a Débora colocou. Então, por ser um processo novo, nós da academia somos muito metódicos, muito cuidadosos, né? Desse ponto de vista prático. Então, sempre que nós estamos fazendo algo novo, a gente fica assim, será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho? Mas veja, espaços como esse são espaços muito importantes, são nessas trocas que a gente percebe, putz, eu fiz uma coisa, estou fazendo uma coisa muito legal, que bacana, isso é sensacional, esse cuidado de chegar às regiões, mas lendo que a atuação acontece no território, e ouvindo as pessoas que estão no lugar. É sempre essa aliança que a gente precisa sempre ter em mente, né? E com relação aos nossos alunos, eu penso o seguinte, professor Marcelo, nós vamos com alunos iniciantes, mas por isso que eu coloquei lá que um ponto importante é a interprofissionalidade. Então, eu vou para um locus, eu tenho uma ação aqui pontual, mas com outros cursos, com outras faculdades, outros alunos, outras maturidades, então isso tudo se mistura. E isso é um importante fermento para o nosso aluno que está iniciando. É um importante fermento, porque ele vai se sentir muito motivado. Ele próprio vai ter tantas dúvidas lá que isso vai trazê-lo muito mais motivado para os nossos cursos, sabia? Então, eu acho que é essa cesta sempre de oportunidades que a gente precisa ter em mente, né? Sempre alunos de cursos diferentes, níveis diferentes de aprendizado. Isso. E dentro do contexto nosso que a curricularização acontece em componentes curriculares, há sim uma ansiedade nossa de que todos os estudantes estejam naquele momento fazendo as práticas, porque nós precisamos tê-los em atividades avaliativas, formativas, que gerem evidências de organização. Então, isso é muito desafiador, por quê? Pela manhã, a fala da professora da Unicamp, que trouxe a questão da inovação tecnológica, da dificuldade de se fazer patentes, e dessas patentes gerarem recurso, esse recurso gerar bilhões para a universidade, que é mantida pelo governo do estado, e ter condições de fazer isso,
foi necessário um assessoramento jurídico, e ela colocou na palestra de 5 advogados que acompanham o tempo todo essa empresa júnior, entre aspas, para essa criação e formalização de patentes, nessa troca, em que o conhecimento também gera recurso, e que recurso não é proibido e não é vergonhoso, é necessário. Sem recurso, pouco se faz. Então, a extensão tem essa questão de cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade, dessas regiões que precisam que esse conhecimento de fato seja transformador, mas ela precisa buscar resistir, e aí eu pego um pouquinho da fala do Frei Tiago, nosso coordenador da extensão, resistir à legislação do trabalho, da educação e do todo que nos traz medo de agir, e é um medo muito racional e legítimo, porque eu estou exercitando o ensino superior num território desconhecido, não confortável a mim, e como que eu faço esse movimento desse estudante ir e vir, com um professor que também vai e vem, e como que eu faço a gerência de todos esses fatores na docência? Quais as limitações e ampliações que o docente tem para poder fazer isso, em termos de autonomia e protagonismo? Então, sim, é um processo novo, aquilo que, um passo por vez, a gente está ampliando a ousadia, organizando uma estratégia para conseguir fazer essa extensão ter sentido, significado, valor e ser séria, como a professora Vera falou, dentro do compromisso da missão das instituições comunitárias, como é a PUC, como é a Universidade de São Francisco. Estamos indo um passo por vez, mas sim, são mais dúvidas do que certezas e mais ansiedades do que tranquilidade e comodidade. Mas chegaremos lá. O importante é sempre pensar que é possível escalonar os estudantes, trabalhar em equipe, ter papéis e funções para cada um dentro, e o mais importante, fomentar o estudante de que formá-lo para além dos muros da universidade é necessário e essencial. Às vezes, há algumas resistências de fazer a extensão fora do campus universitário, mas ela deve ser feita fora do campus universitário prioritariamente, não todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar, mas é possível dividir tarefas, ter lideranças, pensar hierarquicamente e sequencialmente algumas atividades em que todos se envolvam, perpassando o tempo do semestre em componentes que se concatenam e se complementam, apesar de todas as mudanças que ocorrem entre um semestre e outro. E, a partir daí, o curso ter um projeto seu que tenha um docente que mantenha com um conjunto de estudantes, e esses componentes vão trazendo uma robustez no momento de uma captação de informações, no momento de uma ação efetiva, no momento de construir o relatório do que foi feito, né? Então, chegaremos lá, devagarzinho e sempre. É isso aí. E é importante trocar as experiências. A saúde tem uma experiência, as humanidades têm outra no componente EDA, e as exatas ainda não passou por esse componente, já encontrou uma outra maneira inovadora também. Então, temos 3 formas acontecendo dentro da mesma universidade, uma dentro de cada perfil de área de grande conhecimento. Professora Vera, muito obrigada novamente pela presença e participação. Agradeço. Os presentes, muito obrigada. Sigam a nossa programação, às 19h30 temos mais uma palestra que vai falar da extensão. Um abraço a todos. Obrigada, ótima noite para vocês, ótimo evento aí. Mais muito uma obrigada. Vez. Obrigada. Vou encerrar a gravação aqui. Até mais.